Certeza que você vai ver esse vídeo? Bom, se eu fosse você, voltava aqui de manhã cedo ou quando tivesse com outra pessoa. Mas, se você for uma pessoa curiosa que nem eu, você vai ficar aqui até o final. Há muito tempo, na cidade de Hokkaido, uma jovem mulher estava voltando do seu trabalho para casa quando um grupo de jovens avistou ela e começou a garota até ela ficar quase inconsciente. Ela tentou se rastejar e pedir por ajuda, mas ninguém ouviu o pedido de ajuda e as pessoas que ouviram também ignoraram ela. Infelizmente, ela acabou caindo nos trilhos do trem e ficou inconsciente e o trem acabou passando por cima dela. A questão é que aquela jovem se chamava Kashima Reiko. E a Kashima não descansou depois da sua morte, pelo contrário, ela ficou completamente enfurecida e um a um ela foi atrás de cada um desses jovens que causou a sua prematura. Sabe aquelas pessoas que ouviram e ignoraram seu pedido de ajuda? Ela também foi atrás dele e se vingou de todas essas pessoas das maneiras mais inimagináveis possíveis. Kashima Reiko, em outras versões de lenda, também é conhecida como Tek Tek. E nessa versão, onde a Tek Tek se chama Kashima Reiko, é contado que ao final de um mês ela vai atrás daqueles que sabem da sua lenda, pois seu espírito nunca descansou, a menos que você passe adiante. Mas calma que eu vou te contar um jeito de sobreviver a Kashima Reiko, caso você se depare com ela. Segundo a lenda, caso você dê de cara com a Kashima Reiko, ela vai perguntar pra você onde estão as pernas dela. E você deve dizer que estão na estação. E aí ela vai perguntar como é que você sabe disso. E aí você deve responder olhando bem fundo no olho dela e de um jeito bem sério. Kashima Reiko me contou. Aí tem uma pegadinha. Caso ela mude assim a pergunta e pergunte pra você qual que é o nome dela, você não pode responder nada. Porque se você responder alguma coisa, é você que ela vai levar nessa noite. Essas lendas do Japão, todas já me assustam bastante, mas essa da Tek Tek pra mim é a pior. Você sabia que a Tek Tek era uma jovem estudante lá no Japão que morreu de forma trágica? Ela caiu nos trilhos do trem e acabou que não deu tempo dela sair, ela foi partida ao meio. Seu corpo foi cortado da cintura para baixo e dizem que ela sofreu muito antes de morrer. Mas o que realmente assusta é o que vem depois da sua morte. Ela não descansou em paz e Tek Tek se transformou em um espírito muito vingativo e começou a aparecer nas ruas à noite. Só que pensa aí, aqui agora ela só tem a parte superior do corpo. Ela se arrasta pelo chão usando os braços. E o som que faz enquanto se move deu origem ao seu nome. Tek, 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 tek. Dizem que se alguém encontrar essa entidade na rua à noite, ela te faz uma pergunta. Onde estão as minhas pernas? E você tem que dizer, estão na estação Meishin, que é onde aconteceu o acidente. Se você responder rápido, ela pode te poupar e te deixar ir. Mas caso você não tenha firmeza na sua resposta, ela te parte ao meio com a foice, para que você fique como ela. Porém, como toda boa lenda urbana, o final sempre é você que escolhe, porque tem várias versões. Na primeira versão, nenhuma resposta que você der a ela vai funcionar. Em outra versão, na segunda versão, essa frase, essa resposta, no caso, só vai funcionar uma vez. E na terceira e uma das últimas, ou talvez não, se você perguntar o nome verdadeiro dela, ou disser que sente muito pelo ocorrido, ela vai hesitar e ir embora e te deixar viver. E eu te pergunto, qual versão dessa você usaria caso eu encontrasse com ela à noite? Lendas japonesas até você morrer de medo. Parte 1. Lá no Japão tinha uma garota que até hoje ninguém nunca soube o nome dela. E numa escola ela sofria bullying. Eles falavam que ela era essas babaquices que existem até hoje nas escolas. E bem naquele momento da história, era a época de cigarra, e ela tinha pavor de cigarra. E alguns alunos, alguns moleques, descobriram isso. Teve um dia que ela estava voltando pra casa, e esses garotos seguiram ela até a estação de trem. Eles tiveram a ideia de colocar uma cigarra no ombro dela, porque eles eram idiotas e acharam que isso seria engraçado. Quando a garota sentiu que tinha alguma coisa no ombro dela, ela levou um susto tão grande que ela foi pra trás, se desequilibrou e caiu nos trilhos do trem. Só que naquele momento, já era tarde demais. Ninguém poderia fazer nada pra ajudar a garota. Ela já estava ali nos trilhos, o trem já estava muito próximo e cortou ela ao meio, e ela perdeu sua vida na hora. Os garotos que estavam rindo pararam na hora, quando ouviram os gritos da garota serem cortados do nada. Os garotos nunca contaram nada pra ninguém, e ainda mentiram falando que ela ainda tinha se jogado. E naquela mesma noite, enquanto ele estava voltando pra casa, eles ouviram um som muito estranho. Sabe aquele som de quando a gente estrala algum osso do corpo? Parecia que alguém estava arrastando seu corpo pelo chão. Tinha 3 garotos ali, só que um deles não aguentou e saiu correndo, só que logo deu pra ouvir os gritos dele. E os outros 2 que sobraram ficaram apavorados, olharam pra trás, só que como estava muito escuro, eles só conseguiram ver uma silhueta de uma garota segurando o corrimão. Eles não conseguiam se mexer, e a garota do nada tirou uma foice e usando apenas os braços fazendo tek-tek, foi pra cima deles e com um único golpe cortou eles ao meio. Dizem que tek-tek é uma yokai, e o espírito dela ficou preso aqui de tanta raiva e ódio. Ela ainda persegue quem cruza o seu caminho. Então se você ouvir esse som à noite, corra, porque talvez ela esteja bem atrás de você. Você já viu
viram essa foto aqui? Isso aqui foi o que aconteceu com a aparência dessa menina depois que seu pai, que era um cientista, fez vários experimentos e várias mutações genéticas nela. Talvez você conheça esse caso como Projeto Abigail. Tudo isso porque o pai dela queria saber se ele conseguia criar super-heróis, que nem o Capitão América foi transformado, ou tipo assim, a superpoderosa. Foi em 1943 que o Projeto Abigail surgiu, quando o cientista Albert Western estava trabalhando pelo exército americano. Ele foi posicionado em uma área militar secreta da Força Aérea, que é, no caso, a Área 51. E ele fazia várias pesquisas em busca de tornar um soldado perfeito, só que ninguém queria ser tipo o rato de laboratório dele. Ele precisava de alguém que fosse de muita confiança dele pra ele fazer esses experimentos. Então, ele começou a fazer esses experimentos na sua própria filha, que chamava Abigail. Logo no início, várias pessoas falaram que era pra ele parar, porque a aparência da Abigail já estava totalmente transformada. Ela tava com o rosto totalmente deformado e expondo os dentes, o cabelo caindo. Assim, até chegar aqui. O pai dela quis continuar o experimento porque ele falava que ia dar certo e que aquilo era só uma parte do experimento, e também que depois de todas as modificações que já tinham acontecido, se ele parasse naquele momento, a Abigail iria morrer de qualquer forma. Existem alguns relatos de uns funcionários falando que eles tinham que levar comida pra um monstro enorme que ficava escondido, tipo, nos porões, e que às vezes eles viam o Albert conversando e até chorando com esse monstro. A Abigail era, assim, completamente irreconhecível. Ela tinha cerca de 3 metros, ela tava com a pele totalmente esticada e ela não tinha nenhum resquício mais de um ser humano. Todo mundo já sabia que o projeto dele já tinha dado errado, mas ninguém queria falar isso pra ele. E foi só 2 anos depois, com a Abigail já completamente transformada, que ele finalmente percebeu que tinha dado errado e ele acabou tirando a própria vida. E ele deixou também uma carta implorando pra que não tirassem a vida da filha. Só que sem o Albert, o exército americano não tava nem aí, literalmente, porque a Abigail tinha se tornado, e eles não queriam gastar dinheiro com ela, então eles pararam simplesmente de alimentar ela. Só que na primeira noite, depois de chorar muito, a Abigail conseguiu fugir e ela acabou ferindo 2 soldados. A Abigail foi capturada novamente, só que depois disso eles trancaram literalmente ela lá embaixo, ninguém passava, ninguém chegava perto dela para que isso nunca mais acontecesse, e os portões estão trancados até hoje. Algumas pessoas falam que até hoje, cerca de 70 anos depois, a Abigail ainda tá viva, só que a gente nunca vai saber a verdade, porque isso na verdade é tipo só uma lenda. Ninguém sabe ao certo se a Abigail existiu, se esse pai dela existiu ou não. Eu não boto a minha mão no fogo pra falar que ela não existe, não sei vocês. Um grupo de 6 amigos decidem chamar uma médium na pandemia pra poder fazer uma sessão de espírito online. A intenção deles era se divertir. Todos entram na sessão e começam, mas o que era pra ser uma coisa divertida acaba virando um sério problema pra todos. Isso porque algo sobrenatural, que eles mesmos chamam, começa a visitar pessoa por pessoa que tá naquela live. E o que dá ainda mais agonia de assistir é que todo mundo tá sozinho em casa e ninguém pode ajudar ninguém. Então eles estão ali na live, assistindo o que tá acontecendo com o outro e pensando que eles podem ser o próximo. E aí, meu amigo, o negócio vai ficar tenso, viu? O nome desse filme é Host e você encontra ele pra assistir na Apple TV. O experimento que fez com que essa mulher saísse disso para isso. Em 1943, um cientista chamado Albert trabalhou para o exército americano e por conta dos seus experimentos ele foi transferido para a Área 51. Albert tinha uma paixão obsessiva por construir um soldado perfeito, tipo o Capitão América, sabe? Ele chegou a solicitar alguns voluntários para poder conduzir o seu experimento, mas ninguém quis ser seu rato de laboratório. E ainda mais porque a natureza dos testes eram horríveis. Mesmo que os homens não tivessem coragem para participar dos seus experimentos, isso não foi impedimento para que o Albert os realizasse, já que ele fez isso na sua própria filha. Realizando os experimentos nela, deu-se início ao projeto Abigail. E bom, a Abigail saiu dessa bela mulher que você tá vendo agora para isso daqui. Seu rosto e dentes ficaram deformados, os seus cabelos caíram e a sua pele ficou enrugada. Relatos contam que a Abigail tinha que ser mantida presa em um porão da Área 51 e que os funcionários tinham que levar altas quantidades de comida, já que ela tinha uma fome animalesca. Mais tarde, o exército disse que eles não iam desembolsar mais nenhum centavo para manter a Abigail viva e o Albert teve que tomar a drástica decisão de deixar sua filha sem comida. Na noite seguinte, a única coisa que eles ouviram foram gritos de funcionários. De alguma forma, a Abigail havia escapado dali. Esse parque aquático fechado esconde segredos mortais. Esse é um parque aquático de Ohio que foi palco de histórias aterrorizantes, desde aparições sobrenaturais até problemas graves com a água do parque que custaram vidas. O parque era famoso pelas atrações internas, era o único parque coberto da cidade, então ele era perfeito pro inverno, mas ele também era famoso por coisas que ninguém esperava que ele seria. Visitantes relatavam sintomas graves como febre e confusão mental depois de nadar nas águas dessas piscinas. Uma bactéria perigosa pode ter sido a culpada, que é a Naegleria fowleris, conhecida como ameba comedora de cérebros. Não foi só isso, relatórios de manutenção apontaram níveis inseguros de cloro e problemas de manutenção, que transformaram as piscinas em verdadeiros riscos para a saúde das pessoas que ali frequentavam. O parque também ficou conhecido por relatos de fenômenos paranormais. Muitas pessoas afirmaram ouvir vozes e ver figuras sombrias nos corredores do parque. O parque foi fechado em 2016, depois
depois de inúmeras violações de saúde e segurança, ele representava muito risco para a população. Essas foram as últimas imagens do parque antes do incêndio que atingiu a parte residencial do hotel em 2024. Ninguém sabe qual que é a origem do fogo, mas ele destruiu boa parte da estrutura e os bombeiros levaram dias para conseguir apagar esse fogo. Hoje o local abandonado é visitado por muitos exploradores que querem entender o que aconteceu ali.